Você sabe o que é o caldo de ossos? Então, aproveitando esse clima frio que está entrando, e trazendo um pouco aí sobre a gastronomia ancestral, eu estou preparando algumas receitas e trazendo um pouco desse conhecimento que é muito antigo, que é uma forma de você aproveitar a totalidade dos alimentos. Então, nesse caso, eu vou fazer algumas receitas, eu tenho feito aqui em casa, né, para mim, meu filho, minha família, meus pais, caldos de ossos, seja de ossobuco, mocotó, pé de galinha, cabeça de peixe, espinhas, para conseguir extrair o melhor do animal para nossa nutrição, né? Uma dieta não vegana, mas sim uma dieta onívora, mas considerando que às vezes a gente não está muito bem e precisa de uma alimentação mais leve, mas que seja nutritiva. E o caldo de ossos ele é conhecido por ser muito rico aí em proteína, gordura, né, de boa qualidade, e principalmente o colágeno, muito rico em colágeno, aquela gelatina mesmo. E essa gelatina aí que tem no colágeno, que é um pouco difícil de achar no reino vegetal, mas a gente fala disso depois, mas o colágeno que está presente aí, né, algumas proteínas animais, ele é muito importante para o funcionamento dos órgãos, para o funcionamento, especialmente do nosso sistema gastrointestinal, tendo inclusive dietas e terapias só disso, mas também do nosso cérebro, pele, unha, cabelo, dentes. Então ele é muito importante para o nosso corpo, mas tem que saber fazer, né? Então, para você fazer, geralmente é um caldo, né, que cozinha por muitas horas, bem devagarzinho, para extrair aos poucos, misturando aos poucos os nutrientes na água. Então, tem essas receitas mais tradicionais, que é com os ossos de boi, sejam ossos de porco, seja o pé de galinha, seja cabeça de peixe, não todos, mas praticamente todos dá, né? Mas nem todos têm o mesmo resultado. Mas basicamente você cozinha por muitas horas, usando algumas ervas aromáticas, algumas verduras, que na culinária francesa a gente chama de mirepoix, né? O salsão, cebola, cenoura, né? E também a bouquet garni, que são um conjunto de ervas, especiarias, temperos, tudo para quê? Para aumentar a disponibilidade de nutrientes e também trazer o aroma, tirar a possibilidade do gosto de ranço e melhorar a capacidade de durabilidade do produto, né? Porque por isso que você usa alguns itens como noz moscada, pimenta do reino, né? Que vão fazer um papel de antioxidante, não deixar que oxide, que estrague, porque sim, todo alimento pode estragar, né? Mas hoje com a geladeira, com o freezer, a gente consegue fazer as coisas durar por muito tempo. Então às vezes você faz um caldo de ossos e congela e pode ir tomando todo dia um pouquinho. É muito potente, muito poderoso. E o interessante é que ele é de baixíssimo custo e você vai ter essa nutrição no seu corpo, né, para sua família, e por um preço bem baixo comparado aí ao preço da carne hoje em dia. É interessante observar que da mesma forma que tem uma sustentabilidade de você não perder esse osso, simplesmente jogar fora, quero só o peito de frango, joga o resto fora. Não, você pega um frango inteiro, utiliza inteiro, né, como era feito antigamente. Você também não perde o nutriente que está nessa parte. Considerando o quanto isso tem a ver com a sobrevivência e subsistência de diversos povos em tempos imemoriais, e também com o próprio desenvolvimento humano, né? Em algumas linhas evolucionistas vão dizer que o homem, muito do crescimento do cérebro tem a ver com comer tutano dos ossos, né? Então eu posso falar disso mais para frente, em outro vídeo, né? Mas esse eu queria falar mais realmente sobre esse caldo de ossos. E uma pequena história sobre isso. Uma vez eu estava viajando ao Peru, fui um vilarejo esqueci o nome agora, isso aqui era perto das águas termais, e depois que eu lembro. E uma senhora chamada Maria Joana, por sinal, ela nos recebeu na casa dela. Nós vimos aí o quarto dela cheio de milho, estocado para o inverno.
e ela estava estourando umas pipocas numa panela de barro incrível feita para isso. E eu muito curioso, olhando a cozinha dela, né, comecei a reparar tudo, perguntar tudo, e eu vi os pés de galinha, perguntei, para que são esses pés de galinha? E ela falou, remédio para mulher grávida ou menstruada, e também alimento para os dias de inverno. Isso ficou na minha cabeça, né? A sabedoria de um povo que sabe armazenar o alimento para o inverno. Os andinos são assim, eles têm esse conhecimento até hoje preservado, seja nos grãos, cereais, no mel, em algumas carnes. Então, é importante conhecer esses alimentos, saber guardar para comer na hora certa também, porque existe uma necessidade energética nessa época. Então, eu acho muito interessante. É um conhecimento que foi perdido, mas faz parte da nossa história e é muito fácil resgatar, traz muita economia e benefícios para o nosso corpo. Então eu vou colocar algumas receitas aí nos shorts também no Instagram, desses caldos e de alguns preparos com eles, para deixar mais interessante também, né? Lembrando que o que eu posto, eu como e ofereço para o meu filho, para minha família, para que a gente tenha também acesso a essa nutrição. E gosto de compartilhar esse conhecimento, porque às vezes a gente fica muito preso nas ideias aí que nos oferecem, né, de alimentação, sendo que a gente já tinha muito conhecimento lá atrás, e hoje o que eu acredito que é o futuro da gastronomia é unir o conhecimento ancestral com as novas tecnologias, entendeu? Eu acho que esse que é o caminho. Então, por exemplo, eu posso fazer esse caldo de ossos e congelar, e ir tomando ele, né? Dessa forma como eu posso fazer uma biomassa de banana verde e congelar e comendo de vez em quando. Então, saber utilizar das tecnologias, o vácuo, o congelamento. No caso, eu estou utilizando panela elétrica para fazer esses caldos, porque fica horas cozinhando em fogo baixo. Então, a nova tecnologia com a gastronomia ancestral. Isso pode ser, sim, o futuro da gastronomia universal. Gostou? Comenta, compartilha, quero ouvir a sua opinião. Se você já comeu um prato como esse, sabe fazer, me avisa. Logo, logo tem mais. Inclusive eu vou derreter a gordura a banho de porco para poder cozinhar com ela e relembrar essa receita tão ancestral no mundo inteiro. Um abraço.